Olá, tudo bem? Eu sou a Sabrina, nutricionista aqui da Clínica Bela Nutri. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre pão francês. Você acha que para ter um emagrecimento é necessário tirar o pão francês? Bom, vamos lá, gente. Isso vai depender muito de como que é a sua alimentação, tá? Então, não necessariamente eu tenho a necessidade de tirar um pão francês da minha alimentação para eu ter uma perda de peso. Isso a gente vai dar uma olhada na sua alimentação como um todo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou ver só aquele pão francês que é o vilão. E sim, eu tenho que ver a alimentação como um todo. Então, eu tenho que ver café da manhã, eu tenho que ver almoço, eu tenho que ver o jantar, o que você tá comendo. As refeições intermediárias também, que seriam os lanches, tá? Nisso tudo, eu vou juntar, tá? O que você come, o que você tá comendo, e aí sim eu vou estar selecionando os alimentos mais saudáveis, o que dá para estar excluindo. E nisso, esses alimentos, eles têm um valor calórico, tá? Então, é toda hora que a gente tá comendo alguma coisa, tá bebendo alguma coisa, a gente tá ingerindo as calorias. E a gente também gasta essas calorias, a gente tem o nosso valor, o nosso gasto energético. Então, o que acontece? Esse gasto energético que a gente tem, a gente tem um gasto energético basal, que é só de respirar, a gente já tá gastando calorias. Lógico que é menos do que a gente for fazer uma atividade física, mas a gente gasta também. Então, o que acontece? Para a gente ter a perda de peso, eu preciso que o meu gasto energético seja maior do que o meu consumo de alimento. Aí sim eu consigo ter uma perda de peso. Às vezes o que acontece? Na grande maioria, eu estou consumindo mais e estou gastando menos energia. Então, aí sim, eu só vou estar o quê? Ganhando peso. Eu tenho que inverter essa balança aqui, tá? Esse gráfico. Então, eu tenho que gastar mais calorias e consumir menos. E aí é nisso que acaba entrando a nossa avaliação da sua alimentação. Então, eu tenho que avaliar como um todo e não só já crucificar um pão francês, que a culpa é do pão francês. Não necessariamente. Porque se a gente for pensar em calorias, um pão francês, gente, tem em média 100 gramas de pão francês, tem umas 300 calorias. Se eu colocar essas 300 calorias em um café da manhã e for diminuindo nas outras quantidades de refeições, não vai fazer mal, tá? Então, não necessariamente seu pãozinho da manhã, eu preciso emagrecer, aí eu vou tirar o meu pãozinho da manhã. Não tem necessidade. A gente tem que avaliar sempre como um todo, tá? E aí, em relação ao pão francês normal e o pão francês integral, qual que é a diferença, gente? É a introdução das fibras, tá? Então, se você tem a possibilidade de comprar um pão francês integral, em relação à qualidade, o integral ele é melhor, porque já tem um acréscimo de fibras, tá? Então, é mais fibras para o nosso consumo. Acaba dando um pouco também mais de saciedade, tá? Então, em calorias, mas em calorias, um pão francês e um pão integral. Em calorias, diferença mínima, tá? Diferença de 30 a 40 calorias a menos. Mas a gente tá falando em qualidade dos alimentos, tá? Então, se é pra estar escolhendo entre um pão francês e um pão integral, francês também, pode ser? Escolha o pão integral francês, porque tem um acréscimo de fibras, tá bom? Mas o que fica a mensagem para vocês, que para você ter um emagrecimento saudável, não tem a necessidade de você estar tirando seu pão de todo dia da manhã, mas sim você comer moderadamente também, tá? Então, assim, você fazendo uma alimentação equilibrada, você consegue deixar o seu pãozinho da manhã, tá? Certo, gente? Ficou com alguma dúvida? Faz um comentário aqui embaixo, que aí eu vou estar respondendo, tá bom?